Oi, meu 402, tudo bem? A gente finalmente chegou no 11º capítulo do nosso livro Alice no País das Maravilhas. Depois desse, só o 12º, né, o 12, e acabou. Muito rápido, né? Bom, a Alice foi chamada para acompanhar o julgamento que estava acontecendo lá com a rainha e o rei. Vamos começar? Capítulo 11. Quem roubou as tortas? Quando chegaram, o rei e a rainha de Cop estavam sentados em seus tronos, com uma multidão reunida à sua volta. Toda sorte de avizinhas e animaizinhos, bem como o baralho completo. O valete estava postado diante deles, agrilhoado, com um soldado de cada lado para vigiá-lo. Perto do rei estava o coelho branco, uma corneta numa das mãos e um rolo de pergaminho na outra. Exatamente no centro do tribunal havia uma mesa, com uma grande travessa de tortas sobre ela. Pareciam tão boas que Alice ficou com água na boca. Gostaria que já tivessem encerrado o julgamento e passassem aos comes e bebes, pensou Alice. Mas como isso tudo parecia de todo improvável, ela começou a observar tudo à sua volta para matar o tempo. Alice nunca estivera num tribunal antes, mas lera sobre eles em livros, ficando muito satisfeita ao descobrir que sabia o nome de quase tudo ali. Aquele é o juiz, disse consigo, por causa da sua enorme peruca. Aliás, o juiz era o rei, e como usava a coroa por cima da peruca, não parecia muito à vontade, e com certeza aquilo não lhe era apropriado. E ali está a banca dos jurados, pensou Alice, e aquelas 12 criaturas? Era obrigada a dizer criaturas porque tinha animais e aves. Aves são animais. Enfim, suponho que sejam os jurados, repetiu essa última palavra 2 ou 3 vezes para si mesma, com muito orgulho, pois achava com razão que poucas menininhas da sua idade saberiam o significado de tudo aquilo. Mas membros do júri estaria igualmente certo. Os 12 jurados estavam todos muito atarefados, escrevendo em suas lousas. O que todos estão fazendo? Alice sussurrou ao grifo. Não podem ter nada para escrever antes que o julgamento comece. Estão escrevendo seus nomes. Mas o grifo sussurrou em resposta, por medo de esquecê-los antes do fim do julgamento. Que tolos! Alice começou num tom alto, indignado, mas parou de imediato, porque o coelho branco disse em altos brados: Silêncio! Silêncio no tribunal! E o rei pôs os óculos, olhando em volta para descobrir se havia alguém falando. Alice conseguiu ver, tão bem como se estivesse espiando sobre os ombros deles, que todos os jurados estavam escrevendo "que tolos" em suas lousas, e pôde perceber que até um deles não sabia escrever tolos e teve de perguntar ao vizinho: Você sabe escrever tolos? E devem ter perguntado, e ele perguntou para o vizinho: Que bela embrulhada vão aprontar em suas louças antes que o julgamento termine, pensou Alice. Um dos jurados tinha um giz que rangia. Isso, claro, Alice não podia suportar. Deu a volta no tribunal, plantou-se atrás dele e logo achou uma oportunidade de passar a mão no giz. Fez isso com tal rapidez que o pobre juradozinho, que era Bill Lagarto, lembra do Bill Lagarto que foi explodido pela chaminé quando a Alice estava enorme dentro da casa do coelho? Então, o Bill, ele não morreu, viu? Não conseguiu, né? O Bill, né? Não conseguiu entender o que fora feito dele, no caso o giz. Assim, após procurar a sua volta, viu-se obrigado a escrever com o dedo pelo resto do dia, o que de pouco adiantava, já que não ficava marca nenhuma na lousa, né? Pelo amor de Deus. Arauto, leia a acusação, disse o rei. E aí, ó, tem uma imagem do coelho. A isso o coelho branco deu 3 sopros na corneta, desenrolou o pergaminho e leu. A rainha de copas fez várias tortas, todas numa só fornada. O valete de copas furtou as tortas e não deixou sobrar nada. Pronunciem seu veredito, o rei disse ao júri. Ainda não, interrompeu o coelho afobado. Há muito o que fazer antes disso. Convoque a primeira testemunha, disse o rei. E o coelho branco, depois de 3 toques na torneta, será que a corneta toca assim? Não sei. Bradou, primeira testemunha! A primeira testemunha era o chapeleiro. Lembra dele? Chegou com uma xícara de chá em uma das mãos e um pedaço de pão com manteiga na outra. Perdoe-me, majestade, por trazer isso, mas ainda não tinha terminado meu chá quando fui convocado. Pois deveria ter terminado, disse o rei. Quando começou? O chapeleiro olhou para a lebre de março, que havia acompanhado ele ao tribunal de braço dado com Caxinguelê. Dia 14 de março, pensou eu.
15, corrigiu a lebre de março. 16, acrescentou Caxinguelê. Eles estão todos perdidos no tempo. Anotem isto. O rei disse ao júri e os jurados anotaram animadamente as 3 datas nas suas lousas e em seguida as somaram, convertendo o resultado em Shillings e Pence. Gente, Shillings e Pence é um nome da moeda, né, das moedinhas, moeda mesmo, lá do Reino Unido. Tire o chapéu, disse o chapeleiro. Não é meu, disse o rei ao chapeleiro. Não é meu, disse o chapeleiro. Roubado! Exclamou o rei, voltando-se para os jurados, que instantaneamente fizeram um apontamento do fato. São todos para vender, acrescentou o chapeleiro à guisa de explicação. Nenhum me pertence, eu sou um chapeleiro. O que um chapeleiro faz? Ele faz chapéus. Aqui, a rainha pôs os óculos e cravou os olhos no chapeleiro, que se tornou pálido e irrequieto. Preste seu depoimento, disse o rei, e não fique nervoso. Não vou te mandar executar no primeiro instante. Isso não pareceu encorajar muito a testemunha. Ele ficou de pernas bambas, olhando apreensivo para a rainha, e na sua confusão arrancou fora com uma mordida um bom naco da xícara em vez do pão com manteiga. Gente, ele comeu um pedaço da xícara. Jesus, ele estava muito nervoso. Nesse exato momento, Alice teve uma sensação curiosíssima que a deixou muito intrigada. Tem uma imagem do chapeleiro aqui, tá vendo? Até entender o que era. Estava começando a crescer de novo. A princípio achou que teria que se levantar e sair do tribunal, pensando melhor. Porém, decidiu ficar onde estava enquanto houvesse espaço para ela. Por que não estava crescendo? Gostaria que não me apertasse tanto, disse Caxinguelê, que não estava sentado ao lado dela. Mal posso respirar. Não posso evitar, disse Alice. Eu estou crescendo. Você não tem o direito de crescer aqui, avisou Caxinguelê. Não diga tolice, disse Alice atrevida. Não sabe que também está crescendo? É, mas cresce num ritmo razoável, ponderou Caxinguelê. Não dessa maneira absurda. E levantou-se muito amuado, indo sentar do outro lado do tribunal. Durante todo esse tempo, a rainha não parara de olhar fixo para o chapeleiro, e justo quando Caxinguelê estava atravessando o tribunal, disse a um dos esbirros. Traga-me a lista dos cantores do último concerto. Ao que o desditado chapeleiro tremeu tanto que jogou longe um dos sapatos. Preste seu depoimento, repetiu o rei irritado, ou o mando executar, esteja nervoso ou não. Eu sou um pobre coitado, majestade, começou o chapeleiro numa voz trêmula. E ainda não tinha começado meu chá, não faz mais de uma semana, e como meu pão com manteiga estava rareando tanto e o cintilar da bandeja... Cintilar do quê? Perguntou o rei. Cintilar, corrigiu o chapeleiro. Claro, sem tirar o chapéu do lar, disse o rei rispidamente. Pensa que sou um asno? Ah, vai, adiante. Sou um pobre coitado, o chapeleiro continuou, e quase tudo ficou cintilando depois disso. Só que a lebre de março disse... Eu não. A lebre de março se apressou a interromper. Disse sim, disse o chapeleiro. Eu nego, disse a lebre de março. Ela nega, disse o rei. Omitam essa parte. Bom, seja como for, o Caxinguelê disse, continuou o chapeleiro, olhando ansioso à sua volta para ver se também o Caxinguelê ia negar aquilo. Mas ele não negou nada, pois ele estava dormindo. Em seguida, continuou o chapeleiro. Cortei mais um pedaço de pão com manteiga. Mas o que disse o Caxinguelê? Um dos jurados perguntou. Ah, disso eu não me lembro, disse o chapeleiro. Tem de se lembrar ou eu mando executá-lo. O infeliz chapeleiro deixou cair sua xícara de chá e o pão com manteiga e se pôs sobre um joelho. Sou um pobre coitado, majestade, começou. É um pobre orador, disse o rei. Aqui, um dos porquinhos da Índia aplaudiu a sua manifestação imediatamente sufocada pelos esbirros. Gostei de ver isso, pensou Alice. Li tantas vezes nos jornais, no fim dos julgamentos, houve algumas tentativas de aplaudir, mas foram imediatamente sufocadas pelos esbirros. E até agora nunca tinha entendido o que queria dizer. Se isso é tudo o que tem a dizer, pode descer, prosseguiu o rei. Não posso descer mais, estou no chão, como você pode ver. Então pode se sentar, disse o rei. Nesse ponto, outro porquinho da Índia aplaudiu e a sua manifestação foi sufocada. Pronto, acabaram-se os porquinhos da Índia, pensou Alice. Agora as coisas vão correr melhor. Eu mal tinha terminado meu chá, disse o chapeleiro com uma expressão ansiosa. Ansiosa para a rainha, né? Que estava lendo a lista de cantores. Está dispensado, disse o rei. E o chapeleiro chispou, ou seja, saiu correndo do tribunal, sem dar tempo nem de calçar o sapato. E cortem-lhe a cabeça lá fora, gritou a rainha. Mas antes que pudesse chegar à porta, o chapeleiro já tinha sumido.
Convoque a próxima testemunha, disse o rei. A testemunha seguinte era a cozinheira da duquesa. Ela trazia a pimenteira na mão e Alice adivinhou quem era antes mesmo que ela entrasse no tribunal. Quando viu pessoas que estavam perto da porta começaram todas a espirrar ao mesmo tempo. Lembra que tinha muita pimenta? Preste seu depoimento, disse o rei. Não preste, disse a cozinheira. O rei lançou um olhar aflito para o coelho branco, que disse baixinho: deve interrogar rigorosamente esta testemunha, majestade. Bem, se devo, disse o rei com um ar tristonho. E após cruzar os braços e quase dar um nó na cara de tanto amarrá-la para a cozinheira, perguntou com uma voz cavernosa: de que são feitas as tortas? Pimenta, principalmente, respondeu a cozinheira. Melado, disse uma voz sonolenta atrás dela. Prendam esse caxinguelê! Gritou a rainha. Decapitem o caxinguelê! Repetiu. Tira do tribunal, sufoca, tortura, arranca o bigode! Gente, a rainha estava gritando. Por alguns minutos, o tribunal inteiro virou um pandemônio, todos tentando expulsar o caxinguelê. Quando finalmente sossegaram, a cozinheira tinha sumido. Não faz mal, disse o rei, aparentando grande alívio. Convoquem a próxima testemunha. E acrescentou em voz mais baixa para a rainha. Francamente, minha cara, você deve inquirir a próxima testemunha, isso me dá dor na testa. Alice observou o coelho branco enquanto ele revirava a lista, muito curiosa para saber quem seria a próxima testemunha, pois ainda não reuniram muitas provas, disse para si mesmo. Qual não foi sua surpresa quando o coelho branco leu, forçando ao máximo sua voz esganiçada, o nome da próxima testemunha. Alice. Pois é, na próxima semana a gente vai ver o que vai acontecer com a Alice sendo testemunha e crescendo nesse tribunal muito louco com a rainha mandando cortar a cabeça de todo mundo. Até semana que vem, espero que vocês estejam gostando. Tchau!